Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, quero começar falando o seguinte. Olha só, é quase impossível o Corinthians se classificar. Amanhã tem jogo decisivo para ver se o Corinthians consegue a classificação ou não. Mas digo mais, pessoal, digo mais. Se o Corinthians conseguir essa proeza de se classificar no Paulistão, pessoal, aí esse título tá próximo. Há esperança? Mínima. Mas enquanto houver esperança, eu acredito. Pessoal, chega fortalecendo com o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pessoal, fortalece o canal de corintiano de verdade, pessoal. Porque aqui é corintiano de verdade. Não é outros canais que estão por aí, que se fazendo de corintiano, que você nunca vê um vídeo deles com a camisa do Corinthians. Então, fortalece aí com o like aí. E vamos pro vídeo, porque Matias Rojas meteu o pé. Rapaz, ontem à tarde o cara pegou as coisas e foi embora. Eu acho uma cretinice dele, né? Só porque ele não tá recebendo. Fica lá, pô, trabalha um ano sem. Mas não tá recebendo. Tô brincando, viu, Rojas? A história é o seguinte. O Corinthians tá... o Corinthians tá... Explica, vai, Facica, né? Se quiser, eu explico. O Corinthians tá devendo salário, não paga FGTS. Né? Que pela lei é obrigado, Quesada. Com 3 meses, se você não pagar FGTS, o cara pode rescindir unilateralmente qualquer contrato de prestação de serviços. O Corinthians atrasou o direito de imagem, que está atrelado também a multa ao FGTS. Não, tá atrelado a nada. Não. Calma aí, deixa eu explicar. Eu tô dizendo que quando você não paga o direito de imagem, naturalmente você também já não está pagando o FGTS. Não, porque... não, FGTS é carteira. Você paga o FGTS. Ele tá atrasado nas duas coisas. Isso que você quer dizer. O que os caras têm feito é o seguinte: salário é uma coisa. Geralmente o direito de imagem, o jogador tem uma empresa, então tem a pessoa jurídica, futebol, e vai recebendo os direitos de imagem. Houve uma época em que não se pagava o direito de imagem mensalmente. Pagava-se só ao final. Não, hoje em dia os caras fazem isso. Não, mas tem clube que paga em dia. É que o Corinthians virou praxe no Corinthians pagar direitos de imagem só uma vez por ano. Uma vez por ano. Tem alguns jogadores que passaram pelo Corinthians, não receberam, entraram na justiça e estão ganhando agora, né, uma grana absurda. No caso do Rojas, o que eu estou sabendo se refere apenas a direitos de imagem. É o que eu estou sabendo. Não, mas o que o Facicani falou também é a informação que eu tenho. Além do direito de imagem, o FGTS também está sendo recolhido. A única coisa que eu sei é dos direitos de imagem. Bom, enfim, é o seguinte. Se cai na mesa do juiz, o juiz não quer saber o que é PJ e o que é pessoa física. Ele vai juntar tudo e vai falar, 3 meses? Tá atrasado isso daqui? Vai perder o jogador, que é o que vai acontecer. O Corinthians vai perder o jogador. Mas como é que foi as circunstâncias? Ele não apareceu ontem, simplesmente? Não, porque tinha que ter pago a segunda parcela agora. Parece que dividiram em 4, 5 parcelas. Pagaram a de janeiro e não pagaram a de fevereiro. Aí ele simplesmente não foi treinar. Simplesmente pegou o avião e foi, acho que pro Paraguai, não sei, alguma coisa assim. O Boca tá atrás dele, tá? Informação do Olé da Argentina. Inclusive estampando ontem lá na página da internet dele. O Corinthians se manifestou em alguma... Não, o Corinthians simplesmente falou que... falou que está surpreso com a decisão do jogador. Do jogador ter abandonado o clube. Mas... Eu acho que não há surpresa nenhuma. Se você não paga o jogador e deu os 3 meses aí, tchau. Não tem nada de surpreendente nisso. O Corinthians tem que parar de ficar brincando com as coisas. O Corinthians brinca muito com as coisas. E aí, mal o presidente, né, ter falado lá pro Neto dia 20 de janeiro... Fez até aquela brincadeira do Vampeta, né? Agora a gente acertou tudo com o Rojas, tá na hora dele jogar. Também é verdade, porque não jogou nada no Corinthians, né? 30 jogos, nenhum gol e 3 assistências. Pife a participação do Rojas. Mas como é que eu vou fazer uma crítica mais dura sobre o futebol do Rojas, sendo que ele não recebe em dia? Não dá, eu não consigo criticar. Eu não consigo. O cara tem conta para pagar. Ele mora num lugar que é 50 mil reais a cobertura. Ele escolheu isso. Então, lá no final do mês, o cara tem uma conta pra pagar. Aí tem um monte de corintiano. Esse cara não jogou nada, é um sem vergonha safado. O cara não é sem vergonha safado, ele não jogou nada. Isso é verdade. Agora, se o Corinthians deve um dinheiro pra ele, tem que pagar o dinheiro. Ele não colocou uma arma na cabeça do Duílio e obrigou a fazer um negócio de 7 milhões de reais. Né? O Corinthians tem que pagar aquilo que deve pro jogador. Isso é uma coisa. Agora, o presidente não pode vir a público, dizer que tá tudo certo e usar a frase do Vampeta que é: ele finge que joga e a gente finge que paga.
esse negócio vai virar 30, 40, 50 milhões de reais. O Corinthians parece que adora entrar numas vibes dessa, mais uma. E aí, quando eu falo que é fábrica de notícia ruim, eu quero pedir desculpas a você, porque às vezes você pune a gente pela ignorância que vocês têm. Eu sou jornalista do 1%. Por isso que eu sou mais ou menos como jornalista, porque os outros 99% eu nunca vou ficar sabendo. E você fica puto comigo por causa de 1% do que eu conto. Se vocês soubessem os outros 99%, a gente não existiria. É só isso que eu tenho para dizer, tá? E quando eu Poético, falo... bonito, mas é isso. E daí. quando eu falo dessas coisas desculpa, atreladas... não trabalho pro Corinthians, viu, Andrés? Não trabalho pro Corinthians, viu, Augusto? Fiel torcida, não trabalho para vocês. Eu trabalho pro jornalismo. Vocês não quiserem acreditar, problema de vocês. Nós estamos todo dia falando aqui. Ah, e tem uma notícia boa. O Corinthians pagou os 100 milhões do ano de 23 referentes aos juros da Arena Corinthians. Essa é uma notícia bonita. Eu acho que... Viu, Miguelete, pede lá pro pessoal do site fazer esse corte. Porque a gente só dá notícia ruim, porque só tem notícia ruim. Hoje tem uma notícia boa, para não parecer que a gente é venal, né? O Corinthians pagou 100 milhões de reais de juros de 2023. Bacana. Isso é muito bonito. Bonito mesmo, tô falando sério. 100 milhões? 100 milhões de juros. Não amortiza juros. Não amortiza em nada. E esse ano tem mais 100 milhões de juros. Pagou, bacana. Uma prova de que o estádio se paga. Mas com uma dívida de 1 bilhão fora o estádio, aí fica difícil. Obrigado, desculpa aí, Francine, que eu tinha que falar isso. É só dizer que muitos clubes, por que eu estava explicando aquilo? Muitos clubes, eles garantem um salário simbólico em carteira. Coisa simbólica mesmo. Eu já vi registro de jogador de seu salário mínimo. Mesmo. O clube vai lá e deposita. Que é para você não configurar um atraso. E aí, para muitos clubes, FGTS não é uma prioridade. Não é. A prioridade é a imagem. O FGTS é uma parte em que muitos contratos o clube paga no fim do contrato. Fala, tá aqui tudo, aqui, ó. Bum, depositei e vai embora. 2015, lembra? A gente entrevistando o Roberto Andrade. 2015. Só que aí era salário também, 8 meses de salário atrasado e o Corinthians foi campeão brasileiro. Exatamente. Mas perdeu todo mundo depois. Não, aquele Corinthians, ele pagava esse mínimo. Ele garantia um mínimo por lei de salário mínimo. Pra não dar treta. E não pagava nada. Só que tudo foi pago depois. Então, muitos clubes pegam essa fatia maior do direito de imagem, tudo para pagar ao mesmo tempo FGTS, essas coisas, então eles englobam tudo. Que é o que está acontecendo com o Rojas. Só que você pode, se você não tiver o FGTS também depositado, mesmo com o salário em dia, entrar na justiça. Porque o fundo de garantia é, por lei trabalhista, algo extremamente necessário para qualquer ser humano. Né? É que o Corinthians contou com a amizade que a cúpula de futebol tinha com os jogadores. A confiança, o Tite também foi um bom intermediário. 2015 não tinham pago ainda o prêmio da Recopa, lembra? Não, 2013 não tinham pago. O Paulo André reclamou publicamente sobre isso, você vê aquela história do bom senso e tal. Então, o Corinthians Paulo André já tinha saído do Corinthians, inclusive. O Corinthians entrou nessa história de achar que é normal, normalizou essa coisa de pagar atrasado pros atletas. Aí basta um jogador entrar na justiça para transformar isso num negócio absurdamente difícil de ser pago. Agora, se ele entra na justiça, o Corinthians tem que acertar tudo que deve até julho de 27, quando o contrato dele expira com o Corinthians. Então o Corinthians fica sem o jogador e ainda tem que pagar tudo até 2027. E tá pagando os jogadores lá de trás. E tá pagando os jogadores lá de trás. Por isso que quando a gente... Isso é uma zona. Por isso que quando a gente... suruba eterna alvinegra, como diria o Facincani. Não, eu não disse nada disso. Não, mas eu tô falando, isso não é uma suruba eterna, como certa vez disse o poeta Facincani. Depois você me dá o texto que eu vou gravar isso daí. Olha, não dá pra tirar esse texto. Você sabe dele. Quesada, por isso como é que é? Não vai falar nada. Peraí, vamos foco aqui. Por isso que eu tenho alguns, não vou dizer embate, mas a minha divergência quando a gente fala de Corinthians em relação a isso, Quesada, que você fala assim, o futebol não pode parar, você não pode rebaixar o time por falta de contratação, você tem que estar sempre lá tentando contratar. Beleza, acho ótimo. Sim, porque não é uma empresa. É claro. Porque se fosse uma empresa, o Corinthians teria aberto falência. Não, faz tempo, né? Como o Barcelona, inclusive. Sim, aliás... O Barcelona só não abriu falência porque é o Barcelona. Não, o Barcelona está, inclusive, pensando em fabricar suas próprias camisas para aumentar o seu potencial de lucro e para desfazer o contrato com a Nike, que vai até 2027... Não, 2028, ele tem uma oferta da Puma, mas ele está pensando em fazer a própria camisa através da BLM, que é a
Barcelona, license, algumas coisas. Pra fazer e management. Pra ganhar mais dinheiro. Pra vocês terem... Então, só que aí, o problema é o pós-compra. Sim, não tem como pagar. O pós-compra é difícil, Lelê, porque aí você vai trazer o Gabigol por 15 milhões de euros, não sei o quê, só que o cara ganha 2,5 pau por mês. O Corinthians E aí, esse 2,5 pau por mês pode acabar em 2 meses. O Corinthians corre o risco de perder mais jogadores por causa dessa situação, deflagrar uma debandada, alguma coisa tem outros atrasos contra os jogadores, não sei os nomes, não acho que seja com todo mundo, porque cada um tem um tipo de contrato, né? E a gente precisa ver quem tem alguma coisa com o PJ. Tem muitos jogadores que já não tem essa coisa do PJ, é tudo em carteira, pra não ter esse tipo de confusão. E aí, se não estiver pagando o fundo de garantia também... agora isso tá na lei. 3 meses atrasou, o jogador pode entrar na justiça. 3 meses. Olha, existe uma certeza, fiel torcida. O Rojas não quer mais jogar no Corinthians. Não tem mais clima. Então, e não é de hoje, né? Então, que seja feliz em outro lugar e que o Corinthians... Olha, me contaram uma história do Rojas que eu não posso contar aqui. Mas, e quem me contou merece todo o crédito. Esse cara não é flor que se cheire. Você sabe da história? Sim. Esse cara não é flor que se cheire. É cabulosa, né? É indecente a história dele. Indecente. E se você pudesse levar esse cara, melhor. É isso. Vocês não podem contar mesmo? Não, ele porque envolve outras pessoas. Terceiras partes. É cabuloso. Bom, Michelete, coloque aí no ar. Tem um superchat aí do Rui Pantoja e depois você vai colocar, já preparem aí. Agora, se ninguém, por exemplo, o Corinthians deve para Deus e todo mundo, como você falou. Agora, se Deus e todo mundo não entra com o processo contra o Corinthians na FIFA, não se faz nada. Se não se queixam, vai Nós continuar. não temos culpa disso. A gente fala aqui todo dia, e eu falo também, que eu acho um absurdo o Corinthians dever o que deve e contratar. O Quesada, por exemplo, tem uma opinião já diferente da minha. Ele acha que não pode esquecer o futebol, porque é o principal a fonte de receita do clube. Se você esquece o futebol para pagar, você fecha. É uma visão, entendeu? Mas ele, ao dizer isso, ele não está concordando com a situação, com os calotes que o Corinthians dá. Ele não está concordando com isso. Óbvio que não. Mas ele acha que tem que haver um equilíbrio. Você não pode esquecer o futebol, mas você também tem que pagar para quem você deve. E a gente acha isso também. E fair play financeiro não é uma obrigatoriedade em qualquer lugar. Fair play financeiro é uma regulamentação de país para país. De liga para liga, de federação para federação. Na Inglaterra você tem um estilo de fair play, na Espanha você tem outro. Aqui no Brasil, vamos supor, se eu quiser fazer um fair play financeiro de que um clube pode gastar 5 bilhões... O fair play é de 5 bilhões. Na Europa, acho que é da UEFA, né? Não tem nada a ver com o país. Não. Cada país tem a sua regulamentação. Só uma pergunta rápida pra vocês. Você não é o presidente do Corinthians, você não foi diretor de futebol, você não é o técnico, eu não jogo lá e você não frequentou o Corinthians, né? Não, né? Você nunca foi. Você não foi na piscina do Parque Mas ele é corintiano quando era pequeno. Foi. Já foi ao clube. Quando ele era criança, era corintiano. Não, joguei tênis no Corinthians dos 13 Não foi sacanagem. O que sobrou pra você de frequentar? Podia ter falado do seu irmão de frequentar. Não, mas você falou, você fez uma insinuação? É insinuação isso? Não, é fato. O Facincani era corintiano, criança. Não foi sem querer. Não, foi sem querer mesmo. Não foi nem. Não teve sacanagem. Porque eu levo meu muito sério. Era corintiano, sim. Meu avô era muito corintiano. Claro que é. E qual o problema? Sua mãe torce pra quem? Minha mãe torce pro Corinthians também, porque é filha dele. Avô e a mãe. Tá, e aí você pediu o outro lado. Aí você foi sair palmeirense? O outro, então, é só um lado. Eu nasci meio lado, é isso? Não sei. A pergunta só deixa no ar pra gente. A gente não vai responder. Você que tá ouvindo, palmeirense, corintiano, santista, são paulino, flamenguista e tal. Será que os caras que estão nesse momento no Corinthians, comandando lá, tá? A turma do Augusto, e aqueles que passaram da transparência e espionagem lá, esses caras realmente sabem o que está acontecendo com o Corinthians? Tem lá um diretor financeiro aí que deu entrevista. Não, será que sabem tudo? Eu tenho essa dúvida. O Augusto acabou de dizer, a dívida é mais de 2 bilhões. Augusto, sim. Mas o Rosalá também, que é o cara que tem que saber. Mas será que eles sabem realmente? Sabem. Se não é maior, todo mundo sabe. Ele sabe. Pode abrir um armário, e quem passou sabe. Quem passou sabe de tudo. Sabe o que o Corinthians precisava fazer? Vocês entenderam a pergunta? Uma empresa de auditoria, essa empresa pegar e desnudar o Corinthians de cabo a rabo. Entendeu? O Corinthians, por exemplo, precisa. Esse é o primeiro passo a ser feito. Segundo passo, o Corinthians precisa pagar o que deve. Agora, pagar o que deve não significa pagar à vista. Você pode parcelar. Claro. Mas você estando em dia,
você não tá devendo pra É ninguém. estruturar a dívida, gente. É uma coisa que o Flamengo fez. A gente E outra cansa coisa, de dizer aqui. o Flamengo é auditado hoje por uma das 4 Big Fours, que é Ernst Young. São 4 empresas de auditoria, de... Essa é a mais jovem de todos, é o Ernesto, que é o. Ernest Young é a garoto. mais jovem de todos. E o que significa isso? Isso significa pro mercado mundial do futebol que o Flamengo é um time que você pode confiar. Então, quando o Flamengo chega lá na Europa para contratar o Gabriel ou o Pedro, ele vai lá e fala assim, quanto custa? Tá, vamos acertar esse negócio assim, 4 parcelas? Beleza. Ninguém precisa de garantia bancária. Porque essa carta da Ernst Young, uma das Big Four, mostra que o Flamengo é um time confiável. É um bom pagador. É um bom pagador. Agora, Corinthians, Santos, qualquer outro time do Brasil, quando vai contratar um jogador, os caras pedem fiança bancária, porque sabem que pode não receber. Por isso que eu não vejo. É, rapaziada. Rapaziada, você ficou curioso aí pra saber essa história aí do Matias Rojas, que o Sormani falou que ele não vale nada? Que há boatos que ele não vale nada? Então, tá saindo esses boatos mesmo, pessoal. Estão dizendo aí que ele não é só marrento não, pessoal. É outras coisas. Logo mais vai sair mais coisas. Logo mais vai vir tudo à tona. Eu espero, ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Corinthians deve, é obrigação o Corinthians pagar. Mas eu quero que o Matias Rojas meta o pé do Corinthians. Eu quero que, ó, chega. Mete o pé, Matias Rojas, porque o Corinthians não é seu lugar. Mas obrigação é obrigação. O combinado não sai caro. Se o Corinthians deve, tem que pagar. Comente aí, fortalece com like, beleza? Um forte abraço.